pastores, seminaristas e membros que estão participando do seminário online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Bem-vindos! Eu sou Tan Yeon-chin, seu moderador. Shincheonji, a Igreja de Jesus, realizou o seminário do testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, em 18 de outubro do ano passado. Seguido pelo seminário, testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. A mídia mundial que confirmou a doutrina de Shincheonji começou a prestar atenção ao seu testemunho bíblico e ao crescimento de Shincheonji, e mais de 1.200 pastores de 57 países assinaram um MOU com Shincheonji para intercâmbio da palavra da Bíblia. Neste seminário, planejamos olhar detalhadamente o processo do cumprimento das profecias de Deus, entendendo o fluxo geral do Antigo e do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Espero que possamos ser aqueles que receberão as bênçãos prometidas por entender as realidades de quando, onde, por meio de quem e como as profecias de Deus foram cumpridas. Então, espero que hoje seja um tempo de graça e emoção com a preciosa palavra de Deus. E começaremos orando juntos. Deus Pai, o Criador do céu e da terra, damos graças e glória ao Senhor por nos permitir entender as palavras da Bíblia, revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo hoje. Hoje, iniciamos o curso intermediário do Centro Missionário, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Cremos que o Senhor e Jesus estão com o pastor prometido, assim, quando testificar da palavra revelada, por favor, permita-nos perceber sua grande graça quando ouvirmos o testemunho da palavra. Pedimos que o Espírito Santo do céu esteja conosco até concluirmos este seminário. Abençoe todas as pessoas ao redor do mundo que ouvirem essas palavras com o céu e a vida eterna. E oramos todas essas coisas em nome de Jesus, que é a vida. Amém. Hoje é a primeira lição do Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. O presidente In Man-hee, de Shincheonji Igreja de Jesus, testemunhará sobre o novo céu e a nova terra, o templo do tabernáculo do testemunho do livro do Apocalipse. Espero que possamos entrar no reino dos céus, ouvindo bem do pastor prometido que Jesus enviou para as igrejas, percebendo a preciosa vontade e os mistérios de Deus. Agora, vamos saudar o pastor prometido, presidente In Man-hee, com uma grande salva de palmas. Saudações a todos os líderes religiosos de todo o mundo. Eu sou In Man-hee, de Shincheonji, a Igreja de Jesus. Hoje, o conteúdo que vamos ponderar com vocês é sobre o novo céu e a nova terra e o templo do tabernáculo do testemunho. Deus é o Criador que criou os céus e a terra. Este Deus não está na aldeia global, mas muito longe, no reino dos céus. Por quê? O homem que fez aliança com Deus não guardou a aliança. Então, isso aconteceu. Então, quem governou essa aldeia global da qual Deus partiu? Que espírito está em controle? O adversário de Deus, o diabo enganador, governou. Não só isso, mas a morte veio sobre toda a humanidade.
É realmente lamentável. É por isso que Deus tem trabalhado por 6.000 anos para recuperar o que foi perdido e informar os homens sobre o que eles não sabiam. Vamos pensar sobre o que aconteceu durante o curso da história. Somos lembrados dos dias de Moisés na antiguidade. Haviam judeus que insistiam na lei mosaica. Quando Jesus veio, eles creram apenas na lei de Moisés e não nas palavras de Jesus. Por quê? Se Jesus tivesse aparecido por acaso, claro que ninguém acreditaria. Mas não foi o caso. Antes de Jesus vir a essa terra, Deus havia predito, através de vários profetas do Antigo Testamento, que Deus enviaria Jesus, que Jesus, o Filho de Deus, vai nascer de uma virgem, que vai nascer em Belém e que vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Tudo isso foi prometido a respeito de Jesus no Antigo Testamento. O aparecimento de Jesus foi de acordo com as promessas do Antigo Testamento. Mesmo assim, essas pessoas não podiam acreditar em Jesus. Eles acreditavam na lei de Moisés, mas não podiam acreditar nas promessas de Deus e de Jesus. Por quê? Essas pessoas, a seu modo, diziam que acreditavam, que oravam e que tinham zelo na fé. No entanto, eles não entenderam e não acreditaram no que Deus havia prometido no Antigo Testamento. É por isso que eles não creram em Jesus, que veio como prometido. Jesus é o Filho de Deus. Apesar disso, começaram a perseguir Jesus, dizendo que ele era uma seita. Quem eram os perseguidores? Eles eram os pastores de Jerusalém, a que o mundo reconhecia como tendo a melhor fé. A razão pela qual esses pastores de Jerusalém não podiam reconhecer e acreditar em Jesus era que eles não conheciam ou entendiam as profecias de Deus no Antigo Testamento. É por isso que não podiam acreditar em Jesus. É realmente lamentável. Jesus não é um pecador. Ele não nasceu da semente humana. Como lemos em Lucas capítulo 1, explica bem sobre o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel não explicou muito bem? Ele explicou bem que ele era o Filho de Deus. No entanto, eles não acreditaram, o perseguiram e, eventualmente, até o mataram. Não é realmente triste isso? Ele era um justo, nascido da semente de Deus, e não um pecador. Ele não nasceu da semente humana, mas os pecadores mataram Jesus, o inocente, o justo. É isso que estou falando. Eles o mataram porque ele não reconhecia e não acreditavam na palavra de Deus prometida no Antigo Testamento. É por isso que Jesus tirou os pecados do mundo e deixou este mundo. No entanto, Jesus não veio somente para tirar os pecados do mundo e carregar a cruz na primeira vinda e deixar esse mundo. Deus até registrou de antemão o que aconteceria quando Jesus fosse enviado a essa terra. Mesmo assim, essas pessoas não saberam.
Deus até registrou que depois de crucificar Jesus, eles dividiriam a sua roupa e tirariam sortes. Mas eles não sabiam. Foi até registrado de antemão que Jesus beberia vinagre na cruz, mas eles não sabiam. Com isso, dá para ver que tipo de fé eles tinham, não é verdade? Vocês já pensaram sobre isso antes? A razão pela qual eles mataram Jesus, o Filho de Deus, o justo, foi simplesmente porque eles eram ignorantes. Eles eram ignorantes demais da Bíblia. Embora eles alegassem acreditar e crer bem, esses resultados apareceram porque eles não acreditaram nas promessas de Deus. Existe algo que sabemos sobre o que Jesus cumpriu do Antigo Testamento e o que ele iria cumprir. Para Deus criar algo novo, uma nova obra, ele profetizou no Antigo Testamento sobre a semeadura de 2 tipos de sementes e fazer uma nova aliança. É por isso que Jesus disse que está consumado, né? Jesus disse, está consumado em João capítulo 19, versículo 30. Por quê? Cumpriu tudo. Ele disse que está consumado, não é? Jesus semeou a semente de Deus, segundo a palavra de Deus. Depois, ele carregou a cruz e morreu. Isso mesmo. Então, plantar 2 tipos de sementes é tudo? Em Lucas 22, versículos 14 a 20, ele fez uma nova aliança, porque foi dito que faria uma nova aliança. Então, tudo que Jesus tinha que cumprir na primeira vinda foi feito. Ele cumpriu tudo. Ele cumpriu o Antigo Testamento e tudo que Jesus tinha que fazer foi feito. Então, na noite da Páscoa, pessoal, vocês conhecem bem a noite da Páscoa, não é? Estou falando da noite que Moisés foi salvo comendo a carne do cordeiro no Egito. Para comemorar aquela noite, Jesus reuniu seus discípulos e lhes disse o que aconteceria naquela noite, incluindo o que aconteceria no futuro. A Páscoa se refere a comer a carne e o sangue do cordeiro e receber a salvação. Ele disse que não comeria esta Páscoa até que fosse cumprida no reino de Deus. Ele disse isso com o vinho. O que isso significa? Hoje, todos dizem que foram salvos, que beberam o sangue de Jesus. Essas pessoas precisam ler a Bíblia novamente. É realmente assim? Jesus foi morto no dia da Páscoa. Antigamente, no tempo de Moisés, era um cordeiro de verdade. Mas a razão pela qual Jesus foi chamado de cordeiro foi porque seu sangue e sua carne dava a salvação. E ele disse que o sangue de Jesus, o cordeiro pascal, será comido novamente no reino de Deus quando se cumprir no reino dos céus. Se sim, não se passaram mais de 2.000 anos desde que ele disse isso? Então, devemos saber o que se cumpre no reino de Deus, não é? É a criação de algo novo. Para isso, muitos sangues foram derramados. Também plantou a semente, e foi isso que Jesus fez. Não importa o quanto uma pessoa se vanglorie, a palavra de Deus não muda. E depois, Jesus entregou o seu Espírito. Sim, assim foi. Eu disse que o tema de hoje é o novo céu e a nova terra, e o templo do tabernáculo do testemunho. Não deveríamos saber o que é o templo do tabernáculo do testemunho, o que é o novo céu e a nova terra, o que é o primeiro céu e a primeira terra? Deus disse
que mais do que sacrifícios, ele desejava o conhecimento de Deus. Diz que Deus é a palavra, né? Desejo conhecimento dessa palavra de Deus. Foi o que ele disse. Disse que queria isso mais do que sacrifícios. As palavras que Deus falou, as palavras que Jesus falou, são as próprias palavras de Deus. Devemos entender o significado dessas palavras, mas era muito difícil de conhecer. A razão é porque foram faladas em parábolas, em figuras. Além disso, do ponto de vista de Deus, ele não podia deixar de falar em parábolas e figuras. A razão é porque há um inimigo. Se o inimigo perceber isso, não vai atrapalhar? É por isso que tudo que diz respeito ao segredo do céu foi falado em parábolas e linguagem figurada. No mundo da fé de hoje, oram fervorosamente, acreditam que têm boa fé, vão à igreja para orar e servir diligentemente. Mas há algo maior, mais importante. Isso você tem que manter. É a promessa de Deus, a palavra da promessa. O que Deus nos prometeu é a nova aliança. É o que devemos guardar. Mas o que é essa nova aliança? É isso que estou falando. O mundo de Adão não pôde guardar a aliança. O Israel físico também não pôde guardar a aliança. De fato, não fazer a vontade de Deus era isto. E por que eles não guardaram a aliança? Eles não puderam entrar na vida eterna. Assim, o sofrimento veio e continuou sobre a humanidade. Mas há algo que precisamos saber da Bíblia. O Antigo Testamento já foi cumprido. O Novo Testamento ainda não foi cumprido. Mas, quando Jesus voltar, quando o reino de Deus for cumprido, Deus revelará às pessoas. Mas, quando Deus revelar, será que ele vai encontrar todas as pessoas um por um e contar? Como é que ele vai fazer isso? Essa é a questão. E essa coisa que ele vai nos dar a conhecer, o que é isso? O que ele quer nos revelar? É o livro do Apocalipse. É a nova aliança que, se acrescentar ou tirar, não pode entrar no reino dos céus. Esse livro de Apocalipse é um dos 66 livros de Deus e é o último livro. Tem apenas algumas páginas. No entanto, mesmo depois de 2000 anos, não há ninguém que saiba desse livro até hoje. Por que não saberia? Porque esse livro está registrado por parábolas e figuras. Não importa o quanto você olhe, você não sabe o que é. No entanto, você poderá saber quando esse livro for cumprido e as realidades da palavra da promessa se revelarem. É quando você dirá: agora entendo o que essas palavras significam. Então, quando a realidade dessa profecia aparecer, você poderá até olhar para os seus rostos e saber tudo. Então, até o momento do cumprimento, Deus sela com 7 selos e segura na mão direita para que ninguém seja capaz de vê-lo. E agora que chegou a hora, Deus deu esse livro ao seu filho Jesus. E Jesus, que recebeu esse livro, o que ele fará? Não deveria cumprir um por um o que está escrito lá? Sim, ele cumpre. E quando ele cumpre, todas as pessoas da aldeia global ouviram? Não, esse não é o caso. Quando Jesus cumpre, há apenas uma pessoa que vê tudo e ouve o que ele diz. Sim, só uma pessoa.
Nas palavras de Apocalipse 22, versículo 8, estão registradas isso. E em versículo 16 está registrado: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho às igrejas, o que ele viu e ouviu. Pessoal, ficou longo porque eu estava com pressa de falar sobre o assunto de hoje. Mas, agora, tenho mais uma coisa a dizer a vocês. Os 12 líderes da tribo de Xintiandi explicaram tudo, desde os capítulos 1 a 22 do Apocalipse, para toda a aldeia global e para todos os religiosos em cada país. Pessoal, vocês já ouviram, não? Explicaram exatamente como ouviram. E depois, vimos o curso elementar. Mesmo no mundo, quando começamos os estudos, as crianças vão para o jardim da infância e depois de aprender lá, para a escola primária e passo a passo estudam até a pós-graduação, não é? Assim, é o conhecimento de Deus. Agora, o curso elementar foi enviado para todo o mundo. Testificamos todos os capítulos do livro de Apocalipse e acabamos de transmitir todas as 24 lições elementares. E agora, resta uma série intermediária que vai expor capítulo por capítulo. Mas isso não significa que todos os capítulos da Bíblia serão explicados. Entre eles, serão selecionados 24 tópicos e vamos explicar sobre eles. Depois de ouvir o conteúdo que os 24 instrutores estarão explicando aqui e comparar com o que vocês conhecem, vocês verão quais partes são iguais e quais são diferentes. E espero que todos ouçam e lembrem qual é a explicação certa. Claro, vocês também vão gravar e talvez vão ouvir novamente. Vocês poderão querer comparar com a Bíblia e com o que você ouviu. Assim, concluímos o curso elementar e agora vamos começar o curso intermediário. Se a palavra é comparado ao pão, o que Jesus disse sobre si mesmo em João capítulo 6? Não disse que ele era o pão vivo que desceu do céu? Sim, pão vivo. Isso significa que você vai comer Jesus? As palavras de Jesus foram comparadas a um pão, em parábolas. Por que um pão? Não um pão que você come com a boca, mas um pão que você come com as orelhas. Pão da alma. É isso mesmo. Mas, para nós hoje, esse livro de Apocalipse é o que já vimos há cerca de 2000 anos. E não importa o quanto tentemos entendê-lo, não havia como saber. Mas chegou a hora. Deus está tocando a trombeta em todos os países do mundo para tornar isso conhecido hoje, partindo esse pão para todos comerem. Qual é a graça de comer sozinho? Não deveríamos aproveitar juntos? É melhor juntos. Este é o pão de Jesus. É o pão espiritual. O pão que você come e vive para sempre. Eu vim hoje para dizer-lhes algumas palavras antes de começarmos a palestra do curso intermediário. Eu disse que o título seria o novo céu e a nova terra e o templo do tabernáculo do testemunho. Assim, eu gostaria de falar sobre eles. Eu estou te dizendo isso antes, porque quando Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, só haviam profecias. E ele explicou como as profecias foram cumpridas. Ele explicou o cumprimento do Antigo Testamento e também profetizou sobre o futuro e depois partiu. Então, esse Jesus não era o mesmo Jesus do passado. Jesus, na primeira vinda,
teve que vir inevitavelmente para testemunhar a própria profecia, para poder profetizar o Novo Testamento e também cumprir o Antigo Testamento. Como vemos hoje, esse livro do Novo Testamento foi profetizado por Jesus. Jesus profetizou. Já que foi Jesus quem as profetizou, só Jesus conhecerá bem essas profecias, não é? Ninguém mais conhece. Queridos pastores, vocês sabem? Vocês sabiam disso? Nós não sabíamos, não é? Na primeira vinda, Jesus veio em carne. Ele veio em carne e Deus veio em espírito. Mas na segunda vinda, Jesus vem em espírito, como vimos em Apocalipse capítulo 1, em espírito. Ele vem em espírito, escolhe um homem para falar em seu nome, o faz ver todas as coisas e o faz ouvir todas as coisas para profetizar como porta-voz. Por exemplo, no Apocalipse capítulo 2 e 3, esse homem, o novo João, envia as cartas aos 7 mensageiros. Não foi Jesus quem enviou pessoalmente, porque Jesus lhe ordenou que escrevesse e enviasse as cartas, ele as escreveu e as enviou. Assim, ele se tornou o advogado de Jesus. Antigamente, Jesus era o advogado, o conselheiro. Ele era o advogado de Deus que profetizava a palavra de Deus. Mas hoje, ele precisava de um mensageiro, um advogado para falar em seu nome. E esse mensageiro nunca faz nada que Jesus não tenha ordenado fazer, mas faz exatamente como ordenado. Sim, é assim. E os líderes das 12 tribos tocaram a trombeta desse livro de Apocalipse para o mundo. Ninguém sabia sobre esse livro de Apocalipse e nunca havia sido cumprido. No entanto, ele se cumpre na segunda vinda de Jesus. E o que os 12 líderes da tribo testemunharam ao mundo inteiro, depois de ver, foi o que se realizou na segunda vinda. Creio que vocês sabem disso bem, porque já ouviram. Hoje, vamos falar algo diferente, porque a partir de agora, vamos explicar o Antigo e Novo Testamento por capítulo. Eu também gostaria de escolher um versículo para falar sobre o novo céu e a nova terra e o templo do tabernáculo do testemunho. A palavra novo céu e nova terra se encontra em Apocalipse capítulo 21. E a palavra templo do tabernáculo do testemunho se encontra em Apocalipse capítulo 15. Sim, embora muitos possam ter visto as profecias escritas na Bíblia, ninguém viu a realidade, não é? Vocês têm visto a palavra, o templo do tabernáculo do testemunho na Bíblia, mas não viram ou tocaram o lugar real, correto? É verdade. E o próprio novo céu e a nova terra, vocês só viram o que está escrito na Bíblia, não viram a realidade, não é? Pessoal, se vocês ouvirem atentamente o que eu vou testificar e perceber, poderão ver ambas as coisas. Eu não estou falando sobre as coisas que vocês não podem ver. Vocês poderão ver. No dia em que vocês os virem, vocês se lembrarão das palavras que eu lhes falei hoje. Cerca de 6.000 anos se passaram desde o tempo de Adão até agora. Mas o conteúdo que vemos em Apocalipse capítulo 21 não pode ser entendido. E antigamente viveu o Moisés. E Moisés viu as coisas no céu e as fez aqui na terra como visto no céu. No entanto, a cidade que está no céu agora não é a mesma cidade que era na época de Moisés. Algo novo apareceu com a palavra novo. É a Nova Jerusalém. Porque não é o mesmo lugar que no tempo de Moisés é chamado de Nova Jerusalém. Então, deve ser diferente do antigo. Mas, o que significa o novo céu e a nova terra?
Está escrito que o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o novo céu e a nova terra aparecerão. Então, o primeiro céu e a primeira terra começam e terminam quando? Isso significa que o céu e a terra que existiram por 6.000 anos, desde o tempo de Adão até hoje, passarão. Como? Passarão como registrado no Apocalipse capítulo 6. Depois que eles desaparecerem, o novo céu e a nova terra serão criados. Como isso é algo tremendo, pode ser difícil de acreditar. Claro que é difícil de acreditar. No entanto, as promessas de Deus nunca mudam. No entanto, o que é esse novo céu e nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra? E qual é a realidade deles? Você viu? Sim, eu vi. Sim, é isso que eu estou falando. Essa é a diferença. Portanto, tudo que existia desde a criação do mundo até agora, no primeiro céu e na primeira terra, desaparecerá. E sobre o novo céu e a nova terra, diz que o fim dos tempos será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o mundo de Adão desapareceu, não foi? E foi apenas a família de Noé que sobreviveu. Se você pensar um pouco sobre isso, fará sentido. No momento em que o Apocalipse se cumprir, Jesus, que foi morto, retornará e cumprirá esse livro do Apocalipse que ele prometeu. Mas, olhando aqui, no Apocalipse capítulo 21, é dito que o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o novo céu e a nova terra apareceram. Então, se alguém vem e diz coisas como o novo céu e a nova terra, essa pessoa não é um herege ou uma seita. Ele falou exatamente como está na Bíblia. Então, como ele pode ser um herege ou uma seita? Ele estava falando sobre o novo céu e a nova terra, porque chegou a hora. Ele não disse nada que não esteja na Bíblia, não é? Isso mesmo. Se sim, é o primeiro ou o novo. É o novo. O velho é o primeiro céu, a primeira terra que passa. E o novo é o novo céu e a nova terra que aparecem. Este é o novo céu e nova terra que aparece no momento do cumprimento do Apocalipse. Não são as coisas do passado. É isso. E outra coisa é a era, a nova era. Além disso, em Apocalipse capítulo 15, aparece o templo do tabernáculo do testemunho. Então, esse templo, o templo do tabernáculo do testemunho, quando aparecerá? Em Apocalipse capítulo 2 e 3, está escrito para vencer e vencer. E finalmente, em Apocalipse capítulo 12, há aqueles que venceram. O lugar onde se reúnem esses vencedores, eles se reúnem à beira do mar de vidro, diante do trono de Deus. O quê? Trono de Deus? Vimos o trono de Deus em Apocalipse capítulo 4. No entanto, enquanto João via o trono, ele escutou que o trono de Deus virá a essa terra. Se vai vir, para onde virá? Onde permanecerá? E quando virá? Depois que os vencedores apareceram, o trono de Deus virá a este lugar. É por isso que os vencedores do capítulo 12 se reúnem à beira do mar de vidro, diante do trono de Deus, no capítulo 15. Além disso, está escrito que todas as nações virão e adorarão aqui. Visto que Deus é Espírito, não podemos vê-lo. Além disso, o reino espiritual de Deus não pode ser visto com nossos olhos quando chegar, pois é um reino espiritual, né? No entanto, olhando para esse versículo, nos mostra quando e onde Deus virá. E diz que todas as nações desse mundo virão e adorarão aqui. Devemos ver essas palavras e não acreditar nelas pensando ser mentira? Claro que não. É verdade. Não seremos capazes de ver as coisas espirituais com nossos olhos, mas o vencedor poderá ver, não é? Quem lutou contra quem em Apocalipse capítulo 2 e 3?
com o que eles venceram. Está escrito aqui. Diz que eles lutaram e venceram com o sangue de Jesus e a palavra do seu testemunho. E são eles que estão reunidos diante do trono de Deus. Mas, se esse lugar é onde todas as nações vêm para adorar, não seria porque Deus está lá? Pessoal, prestem atenção e ouçam essas palavras seriamente. Então, Deus estará com esses vencedores, não é? Sim, Deus estará. Então, esses vencedores que estão com Deus, vai dar tudo certo para eles? Ou vai dar errado? O que acham? Claro, onde esses vencedores estão, eles vão crescer rapidamente. Tudo vai dar certo. Vão crescer rapidamente. Jornalistas de todo o mundo me perguntaram sobre isso. Eles queriam que eu compartilhasse o segredo do nosso rápido crescimento. Segredo? Qual é o segredo? Pessoal, de forma simples, tudo vai bem quando Deus está com você. Isso é tudo que eu posso dizer. Mesmo que eu explique isso em detalhes, como os repórteres que não têm fé vão admitir isso. No entanto, o que vemos na realidade é que esses vencedores se reuniram diante do trono de Deus. E todas as nações vêm aqui para adorar a presença de Deus. Então, não deveríamos conhecer esta Bíblia? As pessoas falam qualquer coisa porque não entendem. Se eles soubessem, não irão perguntar e considerarão o que já sabem como tudo. Esse crescimento rápido ou não, é uma questão de Deus estar conosco ou não. Isso é o que devemos pensar. Antigamente, Deus estava com Jesus. Jesus falava a verdade ou falava as mentiras? Não chamavam Jesus de seita naquela época? Não mataram Jesus chamando de seita? Mas era ele realmente uma seita? E hoje? Por que não chamam Jesus de seita? Não é? Porque as pessoas seguiam a Jesus, os que estavam contra ele, o que eles fizeram? Em Mateus, capítulo 23, é dito que esses pastores, eles mesmos não entravam, fechavam o reino dos céus e não deixavam outros entrar. Antigamente, 2000 anos atrás, era assim também. É diferente hoje? Esses que perseguem e impedem de ir, são eles, o grupo de Satanás, os pastores de Satanás. Quando as pessoas se reúnem, é porque há algo especial. É por isso que eles se reúnem. Talvez descobriram que Deus está aqui, ou que a verdade está aqui. É por isso que eles vêm aqui. Senão, por que viriam aqui? E por que não tem a verdade na sua igreja? Vieram aonde tem a verdade. Oh meu Deus, estou com fome. Me dê algo para comer. Por que não tem comida ou leite espiritual na sua igreja? Vão procurar um lugar que tem bastante leite. Por que isso é mal? É mal que sua igreja não tem a verdade. E não o lugar que as pessoas procuram, não é? Por que não tem verdade? É porque não tem Deus. Porque não tem Deus, não tem a palavra de Deus. Assim, as pessoas que estão com fome vão procurar o lugar que tem a comida, não é? Olhe para os animais da natureza. Todos saem em busca de comida. Sejam os peixes nas águas, os animais na terra, os aves no céu. Todos saem em busca de comida. Deve lamentar a falta de comida e a falta de verdade em suas igrejas. Não há razão para perseguir e amaldiçoar aqueles que andam em busca de comida para sobreviver. Então, qual é o segredo do crescimento rápido? É estar com Deus. É estar com Deus. E porque Deus está conosco, a palavra da verdade sai aqui. É por isso que eles vêm correndo aqui para comer a palavra da verdade, o leite espiritual. Se vão vir, venham todos, inclusive o pastor, não é?
Se não tem palavra, não pode ensinar, não é? E se não tem a palavra, todos vão fugir de lá. Então, o que vai fazer? Não adianta segurá-los. Eles vão. Pense nisso. Precisamos conhecer esses princípios naturais. Para de insultar, chamar de seita heresias. Que tipo de seita tem uma palavra tão boa assim? Não é verdade? Chamavam Jesus de seita heresia, mas Jesus era realmente heresia? Ele realmente tinha o alimento da vida, não é? Eu mesmo hoje. As pessoas se reúnem aqui porque tem comida que dura para a vida eterna. Então, xingar e perseguir eles porque vieram aqui, isso é o que está errado. Amaldiçoam dia e noite, como se o diabo os tivesse capturado ou algo assim. Ficam xingando e perseguindo, mas isso não muda nada. Temos que pensar sobre essas coisas. Mas, deixe-me fazer uma pergunta aos nossos pastores. Pastores, como vocês distinguem entre os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus, e os filhos do diabo, nascidos da semente do diabo? Pastores, por favor, me respondam. Não deveria saber diferenciar entre os filhos do diabo e os filhos de Deus? Os filhos de Deus devem ser chamados filhos de Deus, e os filhos do diabo devem ser chamados filhos do diabo. Não podemos chamar qualquer um de diabo, assim como chamaram Jesus de diabo, não é? Pastores, por favor, me respondam. Por favor, diga-me quem são os filhos do diabo e quem são os filhos de Deus. Não pode? Se não puder, então vocês não devem chamar qualquer um de diabo ou de seita. Como pode chamar alguém de diabo, seita e heresia sem saber nada? É a seita o tolo e bobo, não é? Aqueles que distorcem e testificam diferentemente a palavra de Deus é a seita. Esta Bíblia é para ser testificada depois de ver e ouvir. Falar depois de ver e ouvir. Mas, se alguém que não viu nem ouviu nada, diz que é isso e aquilo, com os comentários que os homens inventaram, deixando de lado a Bíblia, ensinando com os livros de mentiras feitos por homens, com os comentários, está fazendo justiça? Pastores, por favor, me respondam. Eu não sei o porquê. Como você distingue o Filho de Deus e o Filho do Diabo? Diga-me, por favor. Então, alguém pode perguntar, você sabe? Sim, eu sei. Eu sei isso. Ah, é? Como você sabe? Em Mateus, capítulo 13, versículo 24, Jesus plantou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, o diabo veio e semeou a semente do diabo no meio do trigo. Esses dois cresceram juntos. Até quando? Até a colheita. O tempo da colheita é o tempo da segunda vinda de Jesus. Esses dois cresceram juntos. Mas, na época da colheita, Jesus veio junto com seus anjos e levou os nascidos da semente de Deus consigo. Mas os nascidos da semente do diabo deixou no campo, nas suas igrejas. Aqueles levados, como mostra nos versículos 37 a versículo 39, são filhos de Deus, nascidos da boa semente. E não diz que os joios são os filhos do diabo? Então, o joio que nasceu da semente do diabo são aqueles que permanecem no campo. E os cefados aqui não são eles os filhos de Deus? É assim que sabemos. Não faz sentido não saber essas coisas. Essas palavras são as palavras de Jesus. Você vai dizer que isso é mentira? Que isso é seita? Então, por que você carrega a Bíblia? Joga fora então. Vamos fazer uma distinção clara. Vamos fazer uma distinção clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está escrito que a Escritura não pode ser anulada. Isso está registrado em João 10, versículo 35. Você vai jogar fora a Bíblia? Vamos fazer a justiça, tá? Não chame qualquer um de diabo. Não insulte, não faça isso. O que acontecerá se você acusa alguém de seita quando você mesmo é a seita? Pare de chamar os outros de seita, como alguém que perdeu o seu senso de direção.
o diabo vai rir de você. Não façamos tal coisa. Então, você pode distinguir os colhidos como os nascidos da semente de Deus e os não colhidos como os nascidos da semente do diabo, não é? Você não pode acreditar nisso também? Vai dizer que isso também não é verdade? Por favor, pense nisso. Agora é o tempo da segunda vinda de Jesus, o tempo da colheita. Dá para você entender, não? Acabamos de ver sobre o novo céu e a nova terra, mas ainda não falamos sobre o templo do tabernáculo do testemunho. Esse templo do tabernáculo do testemunho é assim como a palavra diz, é um tabernáculo que testifica. Testemunho é o quê? Como é um templo do tabernáculo do testemunho? É um templo onde Deus habita, não é? Mas, visto que é chamado de tabernáculo do testemunho, testemunho é o quê? Diz que este é o lugar onde os vencedores de Apocalipse capítulo 12 se reuniram. São eles que lutaram e venceram as 7 cabeças e 10 chifres do grupo do dragão em Apocalipse capítulo 13 e 12. A razão pela qual esse lugar é chamado de Templo do Tabernáculo do Testemunho é porque essas pessoas lutaram e venceram as 7 cabeças e 10 chifres do grupo do dragão. Então, eles viram tudo. Eles vão saber quem é o diabo, Satanás, dragão, a besta, não é? Por quê? Eles lutaram e venceram. Os que tinham vencido a besta, a imagem e o número do seu nome, de Apocalipse capítulo 13, estão reunidos aqui, no capítulo 15. O lugar onde eles se reuniram, sendo chamado de Templo do Tabernáculo do Testemunho, é porque eles viram todos os eventos do Apocalipse. Eles viram todas as entidades que apareceram no Apocalipse. E assim, podem testemunhar sobre essas entidades. Então, esse Templo do Tabernáculo do Testemunho existiu desde quando? Antes do vencedor aparecer, em Apocalipse capítulo 12, esse lugar não existia. É depois de lutar e vencer o grupo do dragão que eles se tornaram o templo do tabernáculo do testemunho. Já que eles viram os eventos do Apocalipse e saíram vitoriosos, imagine o quão bem eles saberão sobre esses eventos. Assim, este é o tabernáculo que testifica desses eventos. O nome do tabernáculo não foi criado como você nomeia uma criança. Há um significado enorme nesse nome. É o templo do tabernáculo do testemunho. É nesse templo do tabernáculo do testemunho onde todos os eventos do Apocalipse são vistos. E depois, lutando e vencendo, começa a existir o templo do tabernáculo do testemunho. Isso não é como as igrejas tradicionais que existiam antes que Apocalipse começasse a se cumprir. Com relação à igreja tradicional, o que acontecerá com as igrejas tradicionais no tempo do Apocalipse? Não está registrado em Mateus 8, versículos 11 e 12, que os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, e os que são colhidos do Oriente e do Ocidente se sentarão no céu? Todos. É assim. O templo do tabernáculo do testemunho é criado após o aparecimento do vencedor, porque é um tabernáculo que testemunha os acontecimentos do Apocalipse. Então, o novo céu e a nova terra não existiam antes dos eventos do Apocalipse, mas apareceram após os eventos de Apocalipse. E esse templo do tabernáculo do testemunho também passou a existir após a vitória sobre a besta. É isso que estou dizendo. Então, o que precisamos saber aqui? No livro de Apocalipse, não está registrado apenas o novo céu e a nova terra, nem o templo do tabernáculo do testemunho onde os vencedores estão reunidos. Mas, no livro do Apocalipse, você verá o cumprimento das profecias e a aparência da entidade real de capítulos 1 a 22.
Não devemos ser aqueles que não sabem mesmo quando essas coisas são cumpridas. Os judeus não creram mesmo quando Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento e acabaram matando-no. Mas o que foi feito é o que foi feito, não é? E já se passaram 2000 anos desde que Jesus deu essas profecias. Mas hoje, porque essas entidades reais apareceram, estamos testemunhando o cumprimento, não é? Isso é algo que devemos saber. É por isso que realizamos o curso elementar, o curso de Apocalipse e agora o curso intermediário. Então, o que devemos fazer? Eu sempre digo assim: quem sou eu de acordo com a Bíblia? Fui realmente criado de acordo com a Bíblia? É isso que falo com frequência. Fui criado de acordo com a Bíblia? Esse tempo de Apocalipse é o tempo de recriação. Quando o Apocalipse é cumprido, é o momento em que a era anterior chega ao fim e uma nova era é criada novamente. É o momento em que o coração, a mente de uma pessoa são todos recém-criados. É por isso que é dito a era da recriação. Assim, o momento da recriação, os pastores e membros da igreja da era anterior não são salvos nessa condição. Ninguém, nenhuma pessoa poderá ser salvo. Não poderão ser salvos porque acrescentaram ou tiraram desse livro de Apocalipse. Essas palavras não são minhas, certo? São as palavras de Jesus. E se você adicionar ou subtrair, não poderá ir para o céu. Então, para não adicionar ou subtrair das profecias, não deveríamos ouvir, verificar e crer daquele que viu as profecias e o cumprimento de todo o Apocalipse? É isso mesmo. Você tem que verificar e acreditar. Se você não sabe, pergunte a quem sabe. Indo onde? Aqui, no Templo do Tabernáculo do Testemunho. Porque eu vi tudo. Não deveriam vir aqui perguntar, verificar e acreditar? Dessa forma, Deus planejou tudo. E é uma pessoa que viu todos os eventos de Apocalipse capítulos 1 a 22. Se você perguntar aqui, você vai saber tudo. Pare de sofrer caindo em seus próprios pensamentos. Pergunte a alguém que sabe. Assim, uma era chega ao fim, uma nova era é criada. Essa nova era que é criada é o novo céu e a nova terra. Depois que o primeiro céu e a primeira terra passam, novo céu e nova terra aparecem. Não está escrito em Apocalipse capítulo 21 que a cidade santa, a nova Jerusalém, virá e Deus virá e estará conosco? Esse lugar é aqui, o templo do tabernáculo do testemunho. Deus não está aqui conosco? Sim, e o vencedor aqui está também. Então, a evidência do cumprimento de Apocalipse deve ser ouvida daquele que venceram em Apocalipse 15, e as pessoas devem vir e ouvir no templo do tabernáculo do testemunho, certo? Sim, devem. Só então podemos nos tornar verdadeiramente crentes e iluminados. Assim, se nossos pastores aprenderem essas palavras e as contarem aos membros da sua igreja, os membros simplesmente dançarão de alegria, porque eles vão gostar tanto, eles vão adorar. Até agora, essas palavras não foram ensinadas por ninguém na aldeia global. Dentro dessas palavras está contido o sangue de Jesus, e a vida de Jesus está contido nessas palavras. Receber e comer essas palavras é o mesmo que beber o sangue de Jesus e receber a vida, e você poderá alcançar a vida eterna. Vamos realmente lembrar disso. Deve ser assim, certo? Eu testemunhei o curso elementar e agora o curso intermediário. O curso intermediário também será muito bom. Se houver algum erro, anote e faça perguntas. Pergunte assim, isso. Por que assim? Isso mesmo. Os instrutores de Shincheonji escreveram o Novo Testamento em seus corações e até mesmo o livro de Apocalipse. Então, eles são as Bíblias ambulantes. Eles não são pessoas que só dizem que acreditam, não fingem acreditar,
Mas tenha essas palavras gravadas em seus corações, como se realmente tivessem carimbado neles. Ouçam com atenção e vamos todos para o reino de Deus e vivamos juntos. Pessoal, vocês vão acreditar de verdade? Realmente agradeço a todos vocês. Por falta de tempo, vou terminar aqui. Mas devemos fazer uma coisa, né? Somos um em Deus e Jesus, certo? Vamos todos gritar juntos. We are one. Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas de agradecimento ao presidente que hoje nos deu um testemunho tão precioso. O livro de Apocalipse que Jesus prometeu foi cumprido hoje, e devemos conhecer e entender corretamente seu significado para reconhecer a realidade do novo céu e nova terra e o templo do tabernáculo do testemunho. Espero que através dos seminários futuros percebam com clareza quem sou eu de acordo com a Bíblia e que todos possam alcançar a esperança do céu e da vida eterna. Então, vamos oferecer uma oração de agradecimento a Deus. Santo e exaltado Deus Pai, damos graças e glória ao Senhor por nos dar a palavra da revelação através do presidente, o pastor prometido, para que possamos perceber a realidade do novo céu e nova terra e o templo do tabernáculo do testemunho no livro de Apocalipse. Acredito que todo crente que acredita nas profecias e realidades do Antigo Testamento deve também acreditar nas profecias e realidade do Novo Testamento testemunhadas hoje. Assim, ajude todas as almas que ouvem essas palavras a entender as profecias e a realidade do Antigo e do Novo Testamento e se tornem o povo do céu. Por favor, abençoe todas as pessoas do mundo que ouvem o testemunho da revelação do Antigo e do Novo Testamento, por capítulo, testemunhados pelos instrutores do centro, para se tornarem os verdadeiros crentes, selando em seus corações, percebendo e crendo. Guie-nos para que todos possamos nos tornar um na verdade de Deus e receber as bênçãos dos céus juntos. Todas essas palavras eu oro no santo nome de Jesus. Amém. Agora, vamos assistir juntos ao trailer da próxima lição. Lição intermediária 1. Deus é aquele que profetiza e certamente cumpre. Deus tem trabalhado duro para criar as 12 tribos para cumprir o livro do Apocalipse por 6.000 anos. Portanto, vamos entender as profecias registradas no Novo Testamento, guardá-las quando se cumprirem e alcançar nossa esperança juntos. O seminário online Shincheonji está sendo transmitido em todo o mundo simultaneamente em 24 idiomas. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem mais perguntas ou curiosidades sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e suas doutrinas, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Vamos responder e orientá-los em detalhes. Agora, vamos concluir todos os procedimentos do seminário online Shincheonji orando a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora.